Deus abençoe vocês. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7. Irmãos, deixa eu contar também enquanto você está abrindo Apocalipse. É difícil de achar, hein? Hoje eu fui no mercado com a minha filha Ana. Encontrei a irmã Tereza comendo pastel. Oh, irmã Tereza, tá chique no último. Com César aqui, filhão, né? Aí ele falou assim: eu vou levar 5 quilos de café. Eu falei: tá milionário? Tá milionário esse homem? 5 quilos de café só para rico. Fabiana, tá cheio da grana lá e não fala nada, Fabiana, né? E olha o que aconteceu. Cheguei na parte ali que eu fui comprar um frango. Irmão, chegou um rapaz, a minha filha tá ali, ó. Tava eu e a Ana, o rapaz chegou e falou assim: ó, posso fazer uma crítica? Foi na Ana, não foi assim, Ana? Posso fazer uma crítica? Eu nunca vi. E um rapazão assim, senhorzão. Aí eu peguei e falei para ele assim: o senhor pode fazer, mas eu não sei do que se trata. Aí ele falou para mim: cadê os vídeos que você fazia dirigindo? Cadê os vídeos da igreja? Aí a Ana falou para mim: caramba, rapaz, está conhecido, hein? Aí eu falei: rapaz, os vídeos estão lá. É que a gente teve que fazer umas mudanças, porque eu saí do trabalho e as minhas contas estavam vinculadas ao meu e-mail. Eu tive que fazer outro e-mail e não deu para salvar as outras contas. Aí ele: rapaz, eu adoro ver você falando, dirigindo. Aí eu falei: pois hoje eu falei pedalando, né? E assiste lá que está tudo lá. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Como Deus, você é importante. Pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Então entenda isso. Quando eu falo para você, compartilhe o vídeo, compartilhe a mensagem, é um momento de você evangelizar pessoas, né? E a gente fica muito chateado quando não acontece. Entra no YouTube, não compartilha só para compartilhar. Você vai ver o que acontece, né? Amém, né? Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Olha o que diz, ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, contra ti, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha o que ele fala agora para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmão? Irmão, que coisa linda esse texto. Quando eu comecei essa madrugada a meditar, a estudar, a gente começa a perceber muitas coisas. E a gente percebe aqui que ali no capítulo de número 1, no finalzinho, até o capítulo 2 e 3, vai falar sobre as 7 igrejas. E sabe o que é interessante? Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quando a carta é enviada à igreja, quem está escrevendo é João. Mas no capítulo de número 1 do Apocalipse está escrito assim, ó, que Deus deu a Jesus, e Jesus mandou o anjo entregou a João. O que eu quero dizer com isso? A mensagem que nós estamos lendo agora veio do próprio Deus.
entendendo? Não foi um apóstolo que escreveu, não foi um apóstolo que viveu algo e colocou aqui no livro do Apocalipse, não foi alguém que viveu algo e colocou aqui, não foi alguém que viu Jesus andando e colocou aqui. A mensagem é do próprio Deus. Então o Senhor hoje, Ele deseja através dessa carta ter algo próximo comigo e com você. Ele, através do texto de hoje, Ele escolheu a mim, escolheu a vocês para escutarmos o que Ele falou àquela igreja de Éfeso, que serve para nós no dia de hoje, não é para amanhã. Então a gente começa a entender algumas coisas. Para a gente entender essa cidade de Éfeso, ela tinha um centro comercial muito grande. Então assim, essa cidade, hoje, Éfeso, ela está localizada na região da Turquia. Anota isso, hein? Éfeso, as igrejas todas estão ali na região da Turquia. E Éfeso tinha um centro comercial muito grande. Por quê? Porque era uma cidade que os portos onde os navios vinham era muito fácil de transitar. Então ela começou a ganhar muito dinheiro. Essa cidade, ela começa a ficar muito rica por causa dos mercadores. Ela também tinha um centro político muito forte. Por quê? Porque ela estava isenta. Olha que interessante isso. Esta cidade estava isenta do exército militar romano. Então naquela época era muito bom o centro comercial e político, porque não tinha aquele exército inflamando e perseguindo eles. Então eles estavam livres do exército romano, que era cruel. E eles também eram um lugar onde eles eram muito religiosos. A cidade de Éfeso tinha um templo, anota para pesquisar, tinha um templo que chamava o Templo de Diana. O Templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lembra lá da Babilônia? Os jardins suspensos da Babilônia também foi considerado uma das 7 maravilhas. E o Templo de Diana também foi considerado. E esse templo também servia como teatro, como templo religioso. Agora, olha o templo religioso. Eles cultuavam festas pagãs que envolvia relações sexuais com prostitutas. Só para vocês saberem o que acontecia nessa cidade. Então, imagine como estava a idolatria neste lugar. Aí o que Deus faz? Deus levanta Paulo, lá em Atos capítulo 17, 18, 19, você vai ver isso. Paulo, ele vai para essa cidade e ele funda a igreja de Éfeso. Quem é o fundador de Éfeso é o apóstolo Paulo. Então, o que Paulo faz? Depois que ele inaugura a igreja, ele sai dali. Aí Timóteo vai ser o bispo lá, vai ter Áquila, Priscila ajudando, cooperando. Sabe quem frequentou muito essa igreja também? Pedro, Tiago, João. Então, era a primeira igreja apostólica. Deu para entender agora? Essa igreja apostólica. Por quê? Porque os apóstolos frequentavam essa igreja. Então ela deveria ser o quê? Uma igreja forte, uma igreja bem envolvente. Imagina Pedro pregando na igreja. Imagina Tiago subindo no púlpito aqui pregando. Não é verdade? Imagine, né? João, o próprio Paulo quando fundou. Então era uma igreja fervorosa no início da carreira. Era uma igreja que estava com todo vapor. E nós vamos ver isso. Durante 3 décadas depois de que Paulo fez isso, só para você ter uma ideia, o João que escreveu o Apocalipse, ele ficou 2 anos nesta igreja. Agora olha o que acontece. Passou 3 décadas. João agora foi para a ilha de Patmos e ele escreve o livro do Apocalipse. E ele manda uma mensagem para nós muito interessante. E quando a gente estuda as 7 cartas, a gente começa a perceber que o coração de Deus está na igreja. Você entendeu? É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu estou cuidando da minha igreja. Eu estou cuidando. Só que a gente viu aí, lemos, mas Jesus ele vai começar a falar
que a igreja era ativa, a igreja era fiel e estava indo tudo bem. Só que Jesus ele vai falar que o essencial eles não tinham mais. Olha que interessante, gente, presta atenção, hein? Tá tudo bem, vocês estão legalzinho e tal, mas o essencial acabou. E Jesus vai falar o quê? Vocês não têm mais o primeiro amor. Irmão, foi nessa hora que eu estava lendo que o meu coração começou a bater mais forte. Por quê? Porque o texto era para a igreja. E eu comecei a pregando dizendo o quê? O texto é para a igreja. E aí ele fala, olha, vocês já não têm mais o primeiro amor, o essencial. E muitas das vezes, irmão, a chama da fé que ardia intensamente no nosso coração, ela começa a se tornar uma pequena brasa. E talvez hoje, durante essa ministração, Deus vai falar com muita gente, mas muita gente. É muita gente. Aquele amor, aquela virtude, aquele fogo, aquela alegria, já não é mais a mesma. Já não arde mais o coração. E nós vamos entender isso. Então Jesus, ele vai fazer algumas observações. Não fecha a Bíblia, vamos acompanhar comigo. Primeira coisa que a gente vê Jesus fazendo aqui, ele vai analisar a reputação da igreja. Como é que está essa igreja? Olha, como é que está essa igreja? Aí ele vai falar, conheço as tuas, verso 2 e 3, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que você não pode sofrer com o mal, você não aguenta o mal, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste, e tem paciência, e trabalha pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que interessante, Jesus começa aqui, com as suas palavras à igreja, reconhecendo qualidades da igreja. Ele começa a falar, olha, eu conheço, agora olha o que Jesus está falando, para mim e para você, filho, eu conheço o que você está passando, eu sei quem você é, eu conheço as tuas dores, eu conheço o teu coração, eu sei o que você vive, eu sei o que você passa, eu sei as noites acordado, eu sei as lágrimas derramadas na fronha, eu sei tudo. Está dando para entender aqui Deus falando comigo e com você? Aí ele começa a elogiar. No verso 2 ele fala, olha, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Veja bem o que ele está falando. Eu conheço a tua obra. Agora é individual. Ele não está falando para 7, ele está falando para uma. E ele está falando, olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz, eu sei por onde você anda, eu sei onde você pisa. E ele fala, eu conheço o teu trabalho, esforço para resolver situações, esforço para manter as coisas certas. Ele está falando, eu conheço tudo isso. E ele diz, mas eu vi que vocês têm paciência, ou seja, vocês estão suportando oposições, vocês suportam perseguições, eu vi tudo isso. E aí no verso 2, parte B, ele faz um elogio ainda um pouco maior. Ele fala, olha, vocês não podem sofrer maus. Jesus está falando assim, olha, eu sei também que vocês não podem suportar os maus. Por quê? Porque a época dessa igreja, eles viviam numa imoralidade terrível. Veja bem, naquela época, a igreja vivia numa imoralidade da palavra terrível. E aí olha o texto, vê se não é para os nossos dias. E vocês também, por quê? Ele falando, porque vocês não aceitam que se julga apóstolo, e eles não são. Vocês estão começando a entender. Irmão, é para o nosso dia, irmão. Quando você começa a ler isso aqui, parece que Jesus escreveu um monte de coisa aqui para mim. Vocês estão tudo bem, vocês não podem ver isso. E ele elogia os padrões doutrinários.
no verso 2 aí, a parte C, o verso 6, ele vai falar assim, que eles não toleravam as falsas doutrinas, que eles comparavam o ensinamento da palavra de Deus. Foi igual Atos, né, capítulo 17, lembra dos bereanos? A Bíblia diz que quando Paulo pregava aos bereanos, eles pegavam a Bíblia para ver se o que o Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: tudo que prega é assim que você faz? Enquanto eu estou pregando, quantos aí de verdade, não precisa olhar para mim, estão com a Bíblia aberta, a Bíblia, a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2? Quantos estão acompanhando para ver se eu não estou enrolando vocês? Quantos estão com a Bíblia aberta falando, olha, está nas Escrituras o que o pastor está pregando? Vocês têm provado, não traz nem a Bíblia. Como é que vai ler a Bíblia se não traz, irmão? Irmão, sabe, não fique bravo comigo, mas traz garrafa de água, traz bolsa, traz perfume, traz envelope para a irmã da caixinha, traz não sei o que, mas a Bíblia não traz. Porque tem vergonha de andar com a Bíblia? Irmão, para mim é um prazer eu passar aquela rua em frente com a Bíblia debaixo do braço. É o meu prazer. Eu tenho a palavra de Deus para confortar alguém que precisa. Irmão, diácono que não traz Bíblia, presbítero que não traz Bíblia, que mundo que nós estamos andando? E ele está falando aqui, olha, eu estou elogiando vocês, por quê? Porque enquanto eu estou pregando, vocês estão vendo as Escrituras para ver se eu estou falando a verdade. Ele está elogiando. E aí ele também no verso 3 ele faz um elogio também, a firmeza da igreja. Ele diz assim, olha, vocês sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja bem, a igreja suportou dificuldades naquele momento, suportou perseguição, porque estava sob o domínio de Roma. Roma era contra o crescimento da igreja, e Jesus aqui fala, olha, eu estou feliz com vocês. É como Paulo escreveu em Coríntios capítulo 15, verso 53. Paulo fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Então essa passagem descreve, irmão, essa passagem que Paulo escreveu, descreve a nossa igreja. Esta passagem descreve a minha vida e a sua vida. Esta passagem hoje, ela ajuda a me dizer se eu estou firmado em Cristo ou não. Aleluia. Depois, a segunda parte, Jesus vai expor a realidade. Capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. Agora, irmão, segura. Olha que interessante, ó. Jesus elogiou, sim ou não? Jesus fez vários elogios. Ó, vocês estão bem, vocês não suportam as doutrinas falsas, vocês estão caminhando legalzinho. Mas, olha o que ele diz no verso 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmão, após Jesus reconhecer todas as bondades da igreja de Éfeso, Jesus agora vai revelar a verdadeira, como é que eu posso dizer aqui? Como é que eu posso dizer para você aqui, irmão? A verdadeira condição do coração. Porque Jesus está falando assim, ó, vocês estão legal, beleza, show de bola. Só que eu não vejo isso. Eu vejo o que está aqui dentro. Eu vejo o que está aqui passando. E eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você esqueceu de tudo. Ele começa a falar com uma decepção sobre a igreja. Ele fala, olha, vocês, show de bola, não aguenta doutrina, os falsos profetas estão trabalhando, está tudo legal, mas vocês não estão fazendo com a intenção verdadeira. Por quê? Porque eu vejo o coração, e eu sei o que está passando. Então ele faz uma decepção.
ele fica com a decepção muito grande. E perceba bem que eles estão fazendo a coisa certa, mas com motivos errados. Então, irmãos, a gente começa a perceber aqui que será que estamos servindo a Deus com o coração sincero, ou estamos apenas cumprindo um dever? Entenda o que eu vou falar. Será que nesse culto de cura e libertação? Cura é libertação. Você veio aqui para falar, olha, eu tenho que estar na igreja. Ou você veio aqui porque você ama Jesus. E você sabe que a sua vida sem Ele vai ser um fracasso total. A sua vida sem Ele não há como caminhar. É como o ar que respiramos. Se eu tirar o ar de você, você vai morrer. Você vai andar daqui ali e vai cair. Assim é com Jesus. Você pode andar um pouquinho mais longe, mas vai tropicar, não adianta. É isso que ele está falando, né? E aí ele vai dar um diagnóstico muito realista. Ele fala, olha, apesar de toda a dedicação de vocês, apesar de tudo que vocês têm feito, vocês esqueceram o primeiro amor. Esse é o diagnóstico. Vocês perderam o primeiro amor. E olha, era como se ele estivesse falando assim, ó, vocês gostam de ir na igreja, vocês gostam de cantar, vocês participam, até vai, mas o primeiro amor já não existe. Vocês estão vindo por obrigação. Vocês estão vindo como um fardo. Você já não aguenta mais. E você perdeu o primeiro amor. E aí, irmão, sabe o que acontece? A gente vai perdendo o primeiro amor, e a gente vai perdendo um monte de coisa. E você vai se encaixando nessa palavra. Porque quando você perde o primeiro amor, Paulo vai falar isso, irmão. 1 Coríntios 13, versos 1 a 3, ele vai falar assim, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, sou como um bronze que soa e um símbolo que retine. Você consegue hoje lembrar do primeiro amor? De verdade. Você consegue hoje olhar para você e lembrar aquele fervor, aquilo que você fazia, que você se dedicava a Deus? Porque quando você perde o primeiro amor, escola bíblica para você já não existe mais. Você está vindo para o culto por obrigação? Você acha que você vai vir na escola bíblica? Você vem no culto por obrigação. Você vai vir no ensaio da UFEBRAC. Você vem no culto porque o pastor pode ficar falando depois que eu faltei muitos dias. Você vai vir no ensaio da UNASBRAC? Não vai, por quê? Porque já não faz mais por amor. Porque quando você faz por amor, entenda o que eu vou dizer, você se supera. Você faz algo além do seu limite. Você quer ver uma coisa? O amor de uma avó, o amor de uma mãe. Se o neto estiver doente, lá nos Estados Unidos, essa avó pega um avião e vai para lá. Ela quer estar perto da filha, ela quer estar perto do filho. Por quê? Porque o amor arde aqui dentro. O amor supera a dificuldade. Então quando eu amo Jesus, o meu prazer é fazer a obra de Deus. O meu prazer é estar aqui dentro. O meu prazer é estar no ensaio da UNASBRAC. O meu prazer é estar na escola bíblica. Porque eu amo aquele que me resgatou. Então hoje a gente começa a entender que você vem no círculo de oração, você vem nos lugares, está tudo bem, mas como que está o seu primeiro amor? Irmão, quando você reacender essa chama, a sua vida será só Jesus. Tudo que você faz é Jesus. Olha, eu ando de bicicleta sozinho. Aí meu pai fala, você vai sozinho? Eu falo, nunca estou sozinho. Eu sempre convido Jesus para andar comigo. Então eu estou pedalando, e eu estou pedalando falando com Ele, meu irmão. O ciclista passa perto de mim e pensa que eu sou doido. Mas eu não sou doido. Por quê? Porque a minha vida está centrada na palavra. A minha vida agora é viver Ele. Você está entendendo? Então eu tenho prazer. A Gi falou aqui, ó, domingo, sábado na escola bíblica. O que eu vejo é que o nosso pastor tem o prazer de ensinar.
Ele tem o prazer de querer fazer a gente aprender. Só que quem não tem mais o primeiro amor não está nem aí para aprender. Que acabou. Acabou. Então eu quero começar a lembrar do seu primeiro amor. Você vinha para a escola bíblica. Lembra mais quando você se batizou? Você levantou daquela água. Como era a alegria. Vinha para o culto, cantava, glorificava, ficava de pé, fazia dancinha com os jovens, fazia tudo, mas está se esfriando. Então hoje Deus está falando: olha, eu tenho algo contra ti. Você perdeu o primeiro amor. Oh, é assim, eu não tenho glória, porque é para nós, é para mim. Você perdeu o primeiro amor, não adianta, meu irmão. Quando a gente faz as coisas por amor, irmão, estamos dispostos a sacrificar e a dar e a esperar, e não a sacrificar, a nos doar e não esperar nada em troca. É isso, irmão. Irmão, a coisa mais gostosa do mundo é quando você está no primeiro amor com Deus. Você se batizou, aquela alegria. Vem no ensaio dos jovens, aquela alegria. O jovem dança, você já está velhinho, não aguenta mais acompanhar. E está tudo gostoso. Vem no café com palavra, com pão com mortadela e dá risada. Por quê? Porque você dá aquilo que você tem. E o que eu tenho? Eu tenho minha vida para entregar a Ele. Eu tenho minha família para entregar a Ele. Aí Deus está falando: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço como vocês têm para a igreja, eu conheço e eu tenho algo contra ti. Você perdeu o primeiro amor. Aí fica difícil, hein? E aí, Jesus, como é maravilhoso, Ele vai nos dar um remédio. Ele fala: tem solução ainda para você. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Você andou desgarrado por aí, andou desgarrado, está perdidão, não sabe mais o que fazer. Aí Deus manda eu te dizer: ainda tem salvação para você. Ainda tem. Olha só o que ele diz no verso de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Até aqui, ó, ele vai dar um negócio, ó: lembrar, arrepender-se e recomeçar. Olha que interessante. Jesus está falando assim, ó: para você voltar, primeiro, lembra como foi o início. Como foi o início? Quantas vezes você recebia? Quantas vezes você sentia a minha presença no culto? Começa a lembrar. Quantas vezes você dava aquele glória, aquela alegria? Hoje Ele está falando aqui para mim e para você, ó: lembre-se de onde tudo começou. Você consegue lembrar, irmão? De verdade, o primeiro passo, vou chamar de reavivamento, é você lembrar como você era no início da caminhada com Ele. Como você era? Você fala para mim, mas vou te dar um minuto para você pensar. Como era essa caminhada? Fecha os olhos, vai lá no começo. Lembra o que você fazia na igreja? Não tinha tempo ruim para limpar a igreja. Pastor, ninguém vai vir limpar? Eu venho limpar. A ceia, você era o primeiro a chegar. Estava firme. Nunca chegava atrasado. O prazer era chegar cedo. Lembra do primeiro amor aí? Vai lembrando? Aí depois ele fala para a gente: segundo passo, arrependimento, mudança de mente, de ação, irmão. Senhor, eu me lembrei quando era meu primeiro amor. Hoje eu estou me arrependendo do que fiz. Vou mudar aqui. Eu preciso resgatar isso. Eu não sou um crente domingueiro. Eu sou um crente fiel. A minha alegria está na tua presença. Ou não é? Irmãos, a primeira coisa que me chateia, e eu vou falar como pastor agora, é quando eu recebo uma mensagem assim, ó: de verdade, irmão, me perdoa o que eu vou falar. Pastor, hoje eu não vou não, que eu estou cansado. Eu não canso. As irmãs mais velhinhas aí não cansam. Só você que cansa.
Jesus cansou no dia que Ele levou sua cruz, meu irmão. Sabe por quê? Cuidado, você perdeu o primeiro amor, irmão. Olha para Jesus naquele caminho para o Gólgota. Ele ensanguentado, com uma coroa de espinho, Ele não cansou, irmão. Ele levou a sua cruz. Ele levou a sua cruz, eu estou falando. Irmão, está cansado? Vem recarregar a bateria aqui na igreja, meu irmão. Está cansado? Vem aqui colocar o joelho e falar: Senhor, usa quem vai pregar e alimenta-me de novo. Liga os fios, liga aí, Senhor, porque eu preciso me reenergizar novamente. É assim, irmão. Por isso que eu falei que a mensagem que Deus me deu era para nós. Era para nós. E Ele fala para a gente assim, ó: retorna às primeiras obras. A pergunta que eu vou deixar para você agora: qual eram as suas primeiras obras? Lembra o que você fazia? Estava aqui na escola bíblica, estava nos cultos, estava sempre animado, chegava cedo, cantava, louvava. Deus está falando: volta, porque você perdeu o primeiro amor. E eu estou te dando o remédio para resgatar isso de novo. Ele está falando claro: retorna às primeiras obras. É hora de voltar às práticas que marcaram o nosso relacionamento com Cristo, meu irmão. Quais são as práticas, meu irmão? Qualquer coisa, irmão, hoje tira a gente do culto. Volta, irmão, às primeiras obras. Sabe por quê? Porque tem recompensa. Tem recompensa. Verso 7. Olha o que ele diz. Agora, não é mais eu falando, é Jesus falando para a igreja. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando hoje à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, olha o que ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala hoje às igrejas. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Ele fala da recompensa para nós. Ele diz: olha, você vai se alimentar da árvore da vida. Aí ele está falando aqui para mim e para você o seguinte, ó: lembra da árvore da vida que eu tirei do Adão? Eu tirei do Adão, eu vou dar a você. Oh, irmão, você vai se alimentar dessa árvore. E quando isso começa? Hoje é a mudança. Hoje é ouvir essa mensagem de cura, é libertação. Se libertar e voltar ao primeiro amor. Ele fala: olha, essa recompensa é incrível. Então a conclusão, irmão, ó, eu vou ser bem honesto aqui agora, vou até beber água. Olha só, eu quero que você seja honesto com você mesmo e com Deus que você serve. Você deixou o primeiro amor? Não me responda. São perguntas que eu coloquei no meu sermão. Seja honesto com você e com Deus que você serve. Você perdeu o primeiro amor? Olha aqui. Está ocupado demais com as obrigações. O zelo pela palavra e pelo ministério já não tem mais. Agora vem a pergunta-chave: você tem a necessidade de lembrar como foi o início, de se arrepender e de retornar às primeiras obras? E eu vou te falar, se você respondeu sim para uma pergunta dessa, retorna hoje.
retorna hoje. É hoje. A Bíblia diz assim, ó: se hoje ouvirdes a tua voz, não endureça o teu coração. E eu quero falar para você nesse momento: a hora e o lugar é hoje, aqui, nesta igreja. Chegou o momento da mudança, meu irmão. Não deixe para amanhã o que talvez você pode fazer hoje, porque o amanhã não existe. E hoje Deus te convida a restaurar o fogo que ardeu um dia no seu coração. E Ele faz um convite para você: volta. Hoje eu te trouxe aqui para mudar a sua história. Hoje eu coloquei a palavra. Olha que o texto é forte, verso 7, hein? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando a esta igreja. Deus está falando ao meu coração. E hoje Ele quer fazer um convite a você. Volta. Ele tem mais para te dar. Ele tem coisas novas para transformar. Deixa Ele transformar. Você precisa permitir. Qual é o problema? A gente não permite Deus trabalhar. A gente não deixa Deus agir. A gente ainda quer tentar da nossa forma. E olha, Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Então dá uma oportunidade para Cristo. Muda essa história. Coloca Cristo agora dentro de tudo que você for fazer. E você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu não sei, irmão, Deus sabe todas as coisas, né? Esta mensagem foi preparada esta madrugada para falar com esta igreja, para falar neste lugar. Então, se você está aqui, pastor, a minha vida está longe dos caminhos. Eu perdi o primeiro amor há muito tempo. Eu te dei a chave do sucesso. Vamos lá de novo? Lembra quando você teve o primeiro amor? Arrepende-se de tudo que você viveu e retorna hoje para os braços do Pai. É desse jeito. Eu não tenho mais tempo para pregar, mas eu tenho tempo de fazer um apelo. Você quer voltar para Jesus hoje? Se tiver alguém aqui que fala: olha, eu quero servir esse Deus, eu quero uma vida em 2025 diferente, eu perdi o primeiro amor, eu vou orar por você. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Então é para você. É para você que Deus está falando. Foi para você que Deus me deu essa mensagem. Talvez não serviu para ninguém, mas foi para você. E se essa mensagem tocou o teu coração, se dentro de você arde essa chama, é porque Deus quer você de volta. Então, vamos lembrar do passado. Você começou bem, não vai terminar ruim. Se arrepende. Já estou me arrependendo. Então levanta a mão e vem aqui que eu vou orar para você. E nós vamos reconciliar você com Cristo. Nós vamos fazer um recomeço, uma nova história. E você vai viver um novo amor na sua vida. Tem alguém? Levanta a mão, vem cá, eu vou orar para você. Não tenha vergonha. Fala: sou eu estou vivendo. Essa mensagem foi para mim. Deus me quer de volta. Eu perdi verdadeiramente o primeiro amor. Eu estou vindo aqui bater cartão. Eu virei um funcionário. Foi como Marta, lembra? Jesus estava lá, Maria estava ao lado de Jesus. Marta estava o quê? Lavando a louça. Por quê? Porque Marta estava desligada. Ela perdeu o amor. Então Deus olhou para ela e falou: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte de você. Está vindo aqui desligadaço. Não liga mais para nada. Está vindo porque se batizou. Foi para você essa mensagem. Está longe dos caminhos. É para você. E eu vou fazer um apelo mais uma vez. Se você quer voltar para os caminhos de Jesus, vem cá. Eu vou te ajudar a ter uma vida diferente. Eu vou te ajudar a aprender deste Deus. Você vai aprender a palavra de Deus. E você vai mudar o cenário da sua história. Se tiver alguém, levante e vem aqui. Eu vou orar para você neste momento. Alguém?
Não tem ninguém? Irmão, Deus abençoe. Que essa mensagem entre no teu coração.